Bem, Maceió, né? 17 de março de 2023. Aqui Leonardo Medeiros para a aula de Introdução à Ciência de Dados. Na aula passada, pessoal, a gente trabalhou um pouquinho sobre NumPy, né? Fazendo, eu aconselho que vocês, de repente, ponham o fone de ouvido, que aí melhora bastante. O notebook ele é baixinho, realmente. Vamos nós. E aí, como vimos, né, boa parte do trabalho de IA é sobre dados, né? Muito mais de engenharia de software e do que inteligência artificial. Né? Então, vamos nós. É, um analista de dados, né, ele é um profissional orientado a resultados. E aí, ele tem a capacidade de transformar dados brutos em informações e em outro livro informações estratégicas de negócio, né? Então, é extremamente importante que, se formos trabalhar como analista de dados ou avaliar os dados de qualquer coisa, a gente tenha que ter o conhecimento daquela área de interesse, daquela região, daquele negócio, né? É uma certa ingenuidade achar que a gente, sem conhecer aquela área de conhecimento, a gente vai poder fornecer informações válidas ou relevantes, né? Ignorância, ela é uma coisa muito ruim, né? Então, e uma coisa que acontece bastante é que, às vezes, a gente consegue colher resultados por dados, né? E se a gente não conhecer é, o que é o que é aquela informação de fato, a gente não vai ter discernimento do que seria informação causalidade, por exemplo, né? Então, inicialmente, ele vai ter a responsabilidade de coletar os dados, integrar diferentes fontes de dados, né? Tem muito trabalho para fazer limpeza, validar, padronizar, né? Inclusive, mais à frente, iremos falar sobre normalização dos dados, né? Dimensionalidade dos dados, como colocar os dados de uma forma que facilite a máquina a aprender, ou ter uma melhor acurácia, né? Iremos também verificar como construir dashboards para relatórios gerenciais, porque muitas vezes uma figura vale mais do que diversas informações, né? A imagem vale mais que 1.000 palavras. E aí veremos que na ciência de dados vamos ter engenharia de software, um pouco de banco de dados, um pouco não, bastante, inclusive, né? E até IA, e depois a questão de visualização dos dados, né? Outra questão bastante importante é realizar análises exploratórias e estatísticas, né? Até hoje iremos fazer um pouquinho disso aí, para poder apoiar e criar relatórios de fato que dêem insights, né, válidos para as empresas. Então, algumas competências técnicas SQL avançada para consultas, e por mais que usamos o Pandas, o NumPy, ou de repente se estivermos usando o Python ali com o Django, que aí ele tem aquela camada de acesso a dados, né? A grande maioria dos bancos de dados, eles são em SQL. Então, vai facilitar bastante a vida de vocês se vocês souberem essa linguagem de acesso a dados, né? Vai ter algumas coisas como NoSQL, né? Banco de dados NoSQL, que o pessoal chama aí, que os dados não estão tabulados. Mas uma coisa extremamente importante no banco de dados
é que ele tem propriedades matemáticas bem rigorosas. Então, isso permite que eu tenha uma maior confiabilidade nos dados, né? E aí também um menor custo para fazer a limpeza dos mesmos. Isso é extremamente importante e válido. Posteriormente, conhecimento sobre estatística aplicada, teste de hipóteses, né? Noção de extração e carga de dados, modelagem de dados e banco de dados relacionais. Essa aí são as competências técnicas relativas a banco de dados para o profissional que deseja trabalhar com isso. Tem também algumas competências comportamentais, né? Pensamento analítico, uma visão crítica. É extremamente importante, quando vocês obtiverem uma informação, vocês consigam verificar se aquilo é válido ou não, se aquilo de fato é verdadeiro, né? O que mais vocês vão ver em base de dados é muita sujeira nos dados, muito ruído, né? E aí vocês, como analistas, terão que fazer toda essa limpeza, remover todo o ruído para tentar obter a informação mais clara e precisa possível. Além disso, vocês terão que ter uma comunicação clara, né? E com diferentes públicos, tanto técnicos quanto não técnicos. Uma coisa que acontece bastante é que muitas vezes o cara que é técnico ele não consegue se expressar bem, né? Ou também, às vezes, não tem mais nem paciência para isso. Acontece muito também, né? Tudo depende também do que é que você quer fazer da sua vida, né? Se você quer ficar nos níveis das conversas gerenciais, etc., ou, de repente, preocupado com alguns problemas mais técnicos que vocês gostam de sair. Organização e atenção a detalhes. Eu vejo que, às vezes, vocês têm que ter um certo cuidado com a análise dos dados, a avaliação dos dados, né? Para que você consiga identificar como é que eles estão distribuídos, como melhor limpá-los, o que levar em consideração, o que descartar, né? Uma curiosidade investigativa é aprendizado contínuo. Veja que é sempre importante que vocês aprendam sobre a área que vocês estão trabalhando, né? O conhecimento de SQL, de banco de dados, vai ser relevante, sim, mas eu tenho todo o conhecimento do negócio, né? Então, por isso que de início o pessoal coloca muito analista de negócios, representantes das empresas, para ficar junto ali, para passar o conhecimento, né? Passar as regras da organização, passar a forma como a organização trabalha e assim por diante. Porque o foco tem que ser no impacto do negócio, né? O valor agregado que a minha análise vai poder atribuir ali, o impacto nas vendas, o impacto na saúde das pessoas, né? E assim por diante. Vejo que o mercado está bem aquecido, né? Para diferentes tecnologias. Tem diversos cenários. A engenharia de software mudou bastante nos últimos 3 anos por conta do ChatGPT, mas ainda assim se cria muita bobagem. Quando eu falo bobagem, é produtos que não de fato agregam valor ou que foram mal elaborados ou desenvolvidos, né? É importante a gente verificar também a multidisciplinaridade de atuação, né? Então, saúde, mercado financeiro, varejo, tecnologia e golpe, né? Eu tenho diferentes setores em que isso aí pode ser empregado. Então, é extremamente preponderante que vocês saibam da área que vocês estão envolvidos, saber programar para extrair adequadamente os dados, estatística para identificar insights, IA para obter os resultados e até automatizar as atividades. Modelos estatísticos,
regressão linear, a gente veremos aqui, regressão múltipla de diferentes bases de dados, classificação binária, múltipla e análise exploratória de dados. A gente veremos aqui também. Mas veja que tudo para ver isso aqui é extremamente importante que eu saiba como trabalhar com os dados, né? Como deixá-los da forma que fique mais adequado para a máquina conseguir identificar os padrões. As linguagens de programação que possuem bibliotecas para IA, né, como Python e R, então não é questão de performance que Python está aí sendo das linguagens de programação mais utilizadas, é sim pela quantidade de bibliotecas disponíveis, pela facilidade de programar e escrever algo, né? Prototipar o que se precisa, e se caso queremos performance, aí sim iremos para outras linguagens de programação com os resultados obtidos no Python. Né? Em banco de dados eu tenho extração, carga de dados. Tem uma área chamada Data Warehouse, que vocês ouviram falar, que é quando a gente ficava pegando várias fontes de dados, colocando num, num imenso banco de dados ali integrado, em que eu podia fazer as consultas. No entanto, muitos desses data warehouse não eram online, né? Então, às vezes, eu estava usando uma informação antiga, ou com 2 ou 3 dias de acesso, enfim. Dependendo do sistema, isso pode não ser válido, tá? Uma das coisas bem importantes é a integridade dos dados e a segurança da informação, tanto a integridade dos dados, para saber se aquele dado é verdadeiro, e também para que não esvazie muito essa informação para mau uso. Né? Informação é dinheiro, né? Então, por isso que se vende muito banco de dados de forma não legalizada, inclusive. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, está aí para isso, para coibir mau uso desses dados, né? E para proteger a nossa privacidade também. No que se refere à aprendizagem de máquina e IA, a gente tem que ver os dados e verificar qual seria o algoritmo mais adequado para abordar esse problema. Né? Eu já falei para vocês que muita gente pessoal usa GPTs, né? LLMs para resolver coisas que são pequenas e causa também uma questão de não determinismo. Né? Então, eu não tenho a tranquilidade na resposta que eu vou obter. Né? Então, aqui a gente não está para isso, aqui a gente está para criar modelos de IA mais adequados para o problema, né? E que eu evite ao máximo essa falta de determinismo, né? Para que eu consiga obter o resultado mais acurado. E para que eu tenha uma interoperabilidade entre diferentes modelos e que permita o melhoramento contínuo do mesmo. Como eu falei para vocês, a visualização dos dados é extremamente importante, e, inclusive, porque conversamos muitas vezes com diferentes perfis, né? Perfis de pessoas que não são desenvolvedores, não são de exatas, né? E aí a gente tem que desenhar mesmo para o pessoal compreender melhor, beleza? Identificar padrões e impactos gerados por sua identificação, então a gente mostrar por A mais B o porquê daquilo ocorreu, etc. Às vezes a visualização de dados não permite fazer uma historinha melhor, né? Porque facilita a compreensão das coisas. Né? Eu acho que vocês viram, por exemplo, na época da Covid, quando o pessoal botou uma simulação de como era a infecção da Covid. Vocês lembram disso? Vocês lembram, por exemplo, médias móveis que o pessoal botava no jornalismo, quantidade de mortes, as médias móveis que estão crescendo. Médio o quê, professor? Que eu não entendi. Média móvel.
Não, não. Não, né? Você faz um perfil, vocês são muito novos também. Mas tudo bem, vamos nós. Então, basicamente, o que o analista de dados, né, o cientista de dados deve fazer é conectar dados, tecnologia e negócio para gerar valor. O diferencial está na base técnica, entre as Boa coisas, tarde. boa tarde, bom Guilherme, e competências comportamentais, comunicação, pensamento crítico, colaboração. E veja o seguinte, muita gente fala de soft skill, né? Que é justamente essa questão das competências comportamentais. E todo mundo tem que ter. É, e esquece também que o hard skill ele é necessário. Um soft skill sem um hard skill é somente alguém que não sabe o que está dizendo, de fato. Né? Então, às vezes ele usa os outros como muleta para comunicar as suas respostas. Né? Cuidado com isso aí, porque de repente a muleta não é mais correta, o lado mais adequado. Então, você vai estar falando algo que você não entende. E, enfim, né? Tem uma forma multidisciplinar, né? Com diferentes setores de alta demanda do mercado, a produzir relatórios, né, do fazer mais à frente, com insights acionados. Caso ocorrer isso, de fato, já tem que fazer esse tipo de abordagem aqui. Né? E é uma evolução contínua. Né? A gente vai estar sempre aprendendo e sempre com impacto real. Então, alguém sabe explicar qual é a diferença entre dados, informação e conhecimento? Bora lá. Alguém que está com 38 graus. Isso é um dado ou informação? Dado. Esse indivíduo está com febre? Sim. Né? A partir de 37 graus estamos em estado febril. Né? E o conhecimento vai ser tudo o porquê daquilo ali. Né? Então, de repente, vou ter que ter acesso ao que está ocorrendo, outros sintomas. Né? De repente, é somente porque o ambiente estava quente. Né? Então, aí eu vou ter uma qualidade melhor naquela informação. Né? E aí você pegar, tenho 10 indivíduos que estão com febre agora, enfim, né? Isso é evolução. Então, dados são elementos brutos, coletados ainda sem interpretação, correspondem a registros isolados, geralmente aleatórios e sem análise. Sozinhos não carregam significado algum, né? Eles requerem que tenham mais informações para serem contextualizadas. E podem ser entendidos como uma sequência de símbolos que são quantificáveis ou passíveis de quantificação. Eu tenho os tipos de dados, né? Eu tenho dados numéricos, representam medidas, idade, temperatura, receita, inclusive com diferentes dimensionalidades. Então, por exemplo, um indivíduo com 1,60 m, ele é alto, médio ou baixo? Depende da população. Né? No Brasil, ele ainda já seria baixo. Né? O mediano no Brasil acho que é 1,70 m, 1,80 m. Né? Abaixo de 1,70 m é baixo, já é considerado, 1,85 m acho que é considerado alto. Né? Em outras populações, né, que os indivíduos são mais altos, 1,70 m seria considerado baixo. Né?
Mas veja que a escala é diferente, por exemplo, para peso. Né? Peso, eu posso ter pessoas com 50 quilos, pessoas com 70 quilos, 80 quilos, 120 quilos. Então, os dados eles precisam estar normalizados de repente. Né? Posso ter Minimax, por exemplo, em que o mínimo é 0 e o máximo é 1. Então, o indivíduo mais pesado teria o valor de 1. Então, isso facilita que o meu aprendizado de máquina ele tenha um resultado mais adequado. Inclusive, eu tenho que codificar e decodificar essa normalização também para ter uma resposta mais adequada. E dados textuais, né? Comentários, nomes. E uma coisa é a seguinte: há tempos atrás, nós conseguimos processar com computadores muito bem números. E agora, com essas redes, as ChatGPT, facilitou muito o trabalho de texto de processamento de linguagem natural. Né? Então, muitas vezes a gente consegue já ter uma informação sobre o contexto, né? Feito por essas LLM. Na minha visão, muita coisa a gente pode já delegar muito para eles no que se refere a texto, né? Mais dados, tem mecanismos mais válidos para fazer isso. Possivelmente, quando formos trabalhar com processamento de linguagem natural, iremos trabalhar com esses ALMs para fazer essa contextualização, tanto recuperação da informação quanto geração de texto, tá? Baseado no corpus de texto para fazer isso. Exemplos relevantes, né? Dados de data, hora, dados em formato binário, bits, dados de geolocalização, que vai ter latitude, longitude, enfim. Né? E aí a informação surge a partir dessa interpretação dos dados. Né? Então, eu posso ter mapas de calor baseados em longitude, altitude, latitude, né? E aí eu posso ver que a região nordeste é mais quente, que a região do país, assim por diante. Eu posso verificar também a possibilidade de chuva no futuro, baseado na informação de onde estava a frente fria e assim por diante, né? Para ter a minha tomada de decisão ali do que eu devo fazer. Veja que a matéria-prima para a construção da informação são os dados. E a matéria-prima para a construção do conhecimento é a informação. Né? E é fácil que, no conjunto de informações, eu vou ter o conhecimento ao longo do tempo. Então, por que a informação é importante? Né? Tudo depende do contexto. Então, por exemplo, algumas informações, por exemplo, no mercado financeiro, em que os entes estão presentes naquela tomada de decisão, o nego a operar no mercado. Então, por exemplo, o presidente da Petrobras, ou da Vale, ele vai ter acesso a essas informações, ele tem que ter um período ali para ele poder comprar o ativo ou não, né? Justamente para que isso não mova o mercado. O presidente do Banco Central, ele é legado a operar participativos, baseado em certas informações. Né? E aí, muitas vezes o cara só quer ter a informação uma vez, que a informação seja válida. Então, por exemplo, outros entes que são proibidos de operar em certos mercados. Quem pode me dar um exemplo aqui? Um jogador de futebol, por exemplo, em que ele está com essas bets, né? Ele pode apostar em coisas que ele não, que ele pode ter controle, por exemplo, né? Então, ele como é um ente, né, em que ele pode controlar certas atitudes, ele não pode fazer isso.
marcar um gol, né? Ah, vou marcar o gol contra o Flamengo, que é um time, né? Aí eu sou jogador de futebol. Para marcar o gol, eu posso fazer isso. Mas se eu for goleiro, né, eu não posso apostar que eu vou levar um gol, né? Porque isso aí é muito mais fácil. É muito mais difícil eu marcar um gol do que levar um gol, né? Ou outra coisa, como cartão amarelo, tudo assim por diante. Né? Então, a informação. E aí eu tenho uma definição clara do que seja informação, quais são os limites, o significado, né? A interpretação, o limite, o impacto dessa informação dentro do contexto. Então, o conhecimento é a capacidade de interpretar informações e agir de forma consciente e eficaz. Né? Então, veja que a informação, o conhecimento, ele é a categorização da informação ao longo do tempo. Vocês têm ideia como é que começou a ciência de dados na medicina? E quem foi que começou? Em 1700 e pouco, um sapateiro na França, ele que fazia toda a questão dos sapatos, quantos sapatos ele estava comprando, quantos ele estava vendendo, mas usava a caderneta dele, ele resolveu fazer isso para a medicina. Ele chegou, viu o conjunto de médicos, acho que na época da peste negra, e aí ele começou a armazenar o que é que estava sendo feito para cada paciente, para justamente armazenar aquilo que teve de sucesso contra aquilo que teve de fracasso. Né? E veja que em outro momento, em outra época, no navio fantasma, que é o nome do livro, né? Tinha um conjunto de pacientes em que um grupo de pessoas eles estavam tendo melhoras significativas e outros iam a óbito. E eles começaram a perceber que tinha uma enfermeira que tomava conta desse grupo de pacientes. E o que ela fazia diferente era lavar as mãos. Então, essa percepção, essa curiosidade, esse fato, esse dado gerou a informação de que lavar as mãos faria bem aos pacientes, né? Isso gerou conhecimento que usamos até hoje. Então, ela permite conectar diferentes conjuntos de dados, diferentes visões, né? E está ser aplicada para uma tomada de decisão mais adequada. Então, dado é a matéria-prima, registros do contexto isoladamente, informação, dado organizado e processado, e conhecimento é a compreensão e aplicação dessa informação que vai orientar as decisões e ações eficazes. Então, transformar dados em conhecimento é transformar registro em valor. Então, vejo vocês que essa conversa toda que tivemos, né, é para a gente começar a usar não pai ou todos, né, para a ciência de dados. Então, vamos começar agora verificar como trabalhar esses arrays, que na verdade são volumes de dados, de forma vetorizada e eficiente, né, para que eu tenha uma, um acesso maior à informação transformada. Né? Então, primeiramente, eu vou ter a carga e a preparação dos dados. Vocês percebem que muitas vezes eu tenho dados CSV, né, que é arquivo separado por vírgula, foi a forma que o pessoal fez de forma simples para separar diferentes tipos de dados. E uma pergunta que eu vos faço é: quem de vocês já trabalhou com banco de dados?
Já, né? Quem é que sabe SQL? Todos vocês sabem SQL? Não, não. Eu Não, não. né? Pronto, não, tranquilo. É, iremos, nesse primeiro momento, na aula de hoje, usar muitas plantas para uma tabela. Né? E acho que na aula que vem a gente vai fazer os joins entre diferentes tabelas. É, fazer carga no Pandas também para uma base de dados, para a gente ver se a gente começar a trabalhar em cima do Select, né? Porque isso vai ser boa parte dos nossos trabalhos como cientista de dados, né? Como IA. Então, outra coisa é, eu tenho também estatística descritiva, né? Bem forte no Pandas. E é bem simples. E ele vai dar média, mediana, variância de padrão, mínimo, máximo, percentual. A pergunta que eu nossa, vocês têm noção do que sejam esses conceitos matemáticos de média, mediana, variância, de padrão, mínimo, máximo e percentual? Qual a diferença da média para a mediana? A média é a soma de todos os termos dividido pela quantidade, a mediana seria uma sequência crescente ou decrescente, e o termo do meio, e se for uma sequência de números ímpares, seria redutor só. Maravilha, isso mesmo. É, digir padrão. Que é a variância? Pronto, a variância é como os dados variam, o padrão é a raiz dessa variância, tá? Então, ele é o número menor e ele permite identificar se o número varia bastante ou pouco. Então, por exemplo, é como se a gente tivesse uma ação que ela varia pouco ao longo do tempo, que é a Alexa, por exemplo, né? E uma ação que dá muito solavanco, varia bastante. Um momento está R$ 40, outro não está 20, outro momento está 15, e assim por diante. Né? Então, quanto maior o desvio padrão, mais difícil é o quê? Quanto maior o desvio padrão, mais difícil é a gente fazer o quê? Prever. Né? Então, se a ação não varia muito, eu posso até errar nas minhas previsões, mas é, a quantidade de acerto ao longo do tempo vai ser maior. Né? No entanto, não vai ter muito retorno, porque vai sempre estar estável. Né? Então, por exemplo, é como você fosse, por exemplo, usar um caiaque numa lagoa, né? E usar um caiaque no mar. Bem semelhante. Né? No mar vai ter muita variação, né? Pode ser até um momento em que eu tenho a maré baixa ali, mas na lagoa não vai ter muita, né? Visualização dos dados, eu tenho já Matplotlib nativo ali, né? Só que o Matplotlib ele é meio feioso, então o que a gente usa de repente é o Seaborn, que deixa mais bonitinho ali e tal. Eu já deixei para vocês o requirement.txt, para vocês criarem os ambientes virtuais aí, né? E conseguirem aí reproduzir bem os, os códigos. Então, vamos brincar um pouco. Eita, deixa eu passar também esse diabetes.csv, que aí vocês já brincam com ele, tá? Vou colocar aqui. É, deixa eu colocar aqui.
Então, aqui. Vou deixar em materiais, tá? O que tem atividade aqui do Canvas. Deixa eu ver aqui. Um momentinho, tá, pessoal? Bem, pessoal, alô? Bem, estou colocando aqui, ah, fazendo upload. Pronto, pessoal. Baixa aí, por favor, a base de dados. Ela está aqui, tá? Nessa aula aqui. Eu coloquei o requirements e o. Deixa eu ver vocês. O requirements e o CSV. Beleza? Alô? Pronto. Tranquilo. Vamos aqui. Eu prefiro botar até o Jupyter Notebook de Spotify também, para a gente brincar um pouco já. Pronto. Estão vendo, né? Estou conseguindo programar isso aí. Bom, então, quando vocês fazem aqui, eu vou aqui rapidinho. Eu, Oi, eu peguei o do. Tipo, aparece no Google Drive, né? Aí eu fui na página de view do Google Drive e fui apertar o botão de instalar, só que ficou um arquivo vazio, com nada, o requirement. deixa eu ver aqui, tá? É esse? Quando você clica aparece, mas eu fui ali no. Ó, pra instalar eu fui. Facilita, copia isso aqui tudo. Você Ah, copia tá. e gera. Beleza.
rapidinho, viu? Conseguiram, pessoal? Compartilha a tela aí, por favor. Você conseguiu? Alô? Tá me ouvindo? Sim, sim. Deixa eu botar de novo aqui. Deixa eu colocar. É só isso aqui, tá? Ixi. Deixa eu tentar ver aqui no Colab também. Tentar refazer aqui. Só para ver se. Nossa. Aula 3. Vou mandar lá o arquivo. É lentinho mesmo. Pronto. Conseguiu. Copiei para cá. E joguei, tá? Mas lembrando que eu não sei se vocês vão conseguir rodar tudo, não, tá? Principalmente quando tiver se a bordo. Posso até sair copiando para a gente ver se dá certo. Mas é interessante que vocês coloquem na máquina de vocês mesmo. É mais rápido. Ah, posso fechar aqui? Vou fazer o seguinte. Vou jogar aqui. Já está que não fez ainda. Não.
Bora lá, pessoal. Mostrando aí, por favor, porque se eu não tiver a tranquilidade que vocês não conseguiram fazer nem isso, o resto fica mais difícil, tá? Diga, David. Professor, eu queria ter uma dúvida sobre a entrega das listas. É para entregar ela para o pai, né? É, Tá. Jupyter Notebook. Bora lá, Isaac. Mostra aí, Isaac, o que você fez. O meu deu. Você mostrou o arquivo pra gente colocar no computador? Porque Mostra a gente aí. não tem. A gente não tem, eu não tenho um arquivo diabetes.csv. Peraí, Eu coloquei aqui, ó. não vi Vou não. baixar aqui, ó. Ah, tá, no Olha Classroom. aqui. Lá no Classroom. Clica aqui. Aqui, ó. Download. Aí ele já baixa lá em cima, tá? Ele não tá abrindo, não. Mostra aí, Isaac, por favor. Tá dizendo que tô desconectado, mas não tô não. Peraí. Aí, clica em download. Aqui, tô apresentando agora. Aqui. Tá vendo? Não, vou parar aqui mesmo. Mostra aí. Compartilha essa tela. Tá compartilhando? Aqui não tá aparecendo, não. Peraí, Eu tô deixa eu vendo. parar e vou pensar de novo. Tá. Dá pra ver agora? Só vejo o seu avatar. Alguém tá vendo a apresentação? Ô, Isaac, clica com o Oi. botão direito em cima do diabetes com CSV e bota para abrir outra guia. Vai abrir uma parte do Google Drive para você baixar. Não entendi, não entendi. Aperta o botão direito aí em cima, diabetes com CSV. Beleza. Deu certo, deu certo. Viu, né? Deu certo, valeu. Beleza. Os demais. Maravilha. Pronto. Bem, vamos nós. Então, aqui, eu já consigo transformar esse arquivo CSV num pandas, tá? Então, ele já gera minha array NumPy. E aí eu consigo, por exemplo, quando eu estou com pandas, fazer uma seleção de, por exemplo, quando eu imprimo aqui, ó, eu tenho esses atributos. Grávida, glicose, pressão sanguínea.
insulina, é, a questão do BMI, né, que é aquela correlação ali entre a altura e peso, a função de diabetes, a idade, e essa outcome que é a saída, se é diabético ou não, tá? Esse outcome aqui é a saída dessa base de dados. Eu tenho 760 linhas e 9 colunas, 9 atributos. E aqui eu posso, por exemplo, selecionar as minhas, as minhas linhas. Então, estou querendo pegar grávidas a partir de 10 semanas, né? E que tenha pressão maior que 60. Então, eu tenho aqui, dos 768 registros, eu selecionei apenas 25 que estão nessas condições, né? Então, quem tivesse um select, né? Select where pregnancies maior que 10 and blood pressure maior que 70, né? Eu mesmo gosto mais de trabalhar com select do que com essa estrutura. Então, vamos nós. Eu posso verificar. Então, fazendo isso aqui, por favor. E aí, o primeiro que fizer, por favor, já coloca aqui na tela para compartilhar. Exiba aí, Isaac, por favor. Oi? Mas você tem que colocar lá no. Você salva, né? Você chega aqui, ó. Você baixa, joga no, Tem que pôr na mesma no Google pasta. Colab, para você conseguir ler. Aqui, eu cheguei, peguei o dado ali que eu importei, né? Eu cheguei, peguei isso aqui e joguei aqui. Aí depois eu upload, e aí dentro aqui, aí ele rodou. Aí aqui, ó. Beleza? Ó, eu selecionei 25, 768. Certo. Fazendo essas duas linhas de código, por favor.
Apresenta aí, por favor, Lucas. Vai, Lucas, está liberado para ti. Bom, mais alguém? Quando os três conseguiram, aí a gente continua. Vai, Vitor. Vitor e Eduardo. Mostra aí. Vai, bora. Mostra mais alguém aí. Vitor ou Eduardo, mostra aí, por favor. Isso. Pronto. Maravilha. Pronto, vamos dar prosseguimento aqui. Oi? Vamos dar prosseguimento aqui à aula. Pode parar. Bora lá. Bem, como vocês viram, né? A gente conseguiu ali fazer a seleção de, de pessoas, né? Que estavam nessas condições aqui. Então, vamos nós. Eu posso verificar os 10 primeiros elementos. Inclusive, aqui eu vou colocar no Jupyter Notebook, no colado também. Então, ele vai pegar as 10 primeiras linhas. As 10 últimas linhas vem de head e tail, né? Tail seria cauda. São os últimos 10 elementos. Você já vai verificar aqui tudo. Vai ver que esse 763, 764, no final aqui 767, né? As caudas aqui. Né? E tem outra coisa extremamente importante também, que são os tipos, tá? Ele botou aí tipo de base 64, não precisaria disso tudo, nem ficou 64, mas enfim, é o padrão aí do NumPy para fazer isso. E a gente tem um momento de também avaliar a qualidade dos dados do dataset, né? Então, para isso, a gente preserva o dataset inicial, faz uma cópia profunda de todas as informações, tenta substituir os valores zero e not a number, né? E verifique também como eu falei para vocês, é extremamente importante que a gente tenha conhecimento sobre qual o dado que a gente está trabalhando, né? Então, neste caso, né, não tem como a glicose ser zero,
se a pressão sanguínea zero e BMI zero também. Né? Nesse caso, seria impossível. Para cada contexto, vai ter as suas possibilidades. Né? E nesse caso, os valores faltantes. E, de repente, se tiver faltando valor e que isso impacte na tomada de decisão, a gente simplesmente remove. Né? Claro que, às vezes, a informação é extremamente relevante, tudo depende do contexto. E aí, então vamos lá. A gente faz uma cópia profunda. Aí, ó. Grávidas. E aí, quando eu percebo, né, ele está com a base de dados toda limpinha. Né? Tem aqui as informações, todos não nulos, né? Então está bem bonitinho. E aqui esse describe, né? O describe, ele já me permite dizer quantos elementos você tem daquele elemento. Eu tenho informações sobre a média desses valores, né? A média de pressão sanguínea, 70, o DG padrão, veja, aqui eu tenho o DG padrão muito maior na insulina, né? Depois vai ver como esse dado ele é variante, né? Ele tem muitas informações. Os menores 25 é os menores o máximo, né? A máxima pressão foi 122. Verificando se tem duplicata, não tem duplicata, verificando se tem valor nulo, não tem valor nulo. E aí, vamos nós. Outra coisa bem válida aqui, tá? Isso que a gente já viu. Avaliar a qualidade do dataset. Avaliar a qualidade do dataset. Copia os datasets, substitui os valores zero por nota number. Então, vimos isso aqui, né, questão dos valores ausentes. Então, no Pandas, a gente pode trabalhar de duas formas a seleção de valores. Né? Linhas específicas, colunas específicas ou células individuais. Então, lote, seleção por nome do rótulo, né? Ou iLoc, seleção por posição numérica. Aqui, neste caso, né, vamos criar esse data frame aqui. Vamos criar esse data frame aí para a gente brincar um pouquinho. Bora lá, pessoal. Criando esse aqui. Né?
Vai lá, pessoal, fazendo esse pandas aqui. Por favor. Depois desce o lock 1. Beleza? Terminaram? Pronto. Qual é a diferença do lock para o iLock? Vocês podem me dizer? No lock, eu vou pegar a primeira linha, né? Lembrando que o zero, né, é o primeiro elemento. Então, deixa eu ver aqui. Zero, Ana, Ana. Pega esse elemento, essa idade e São Paulo. Né? Lock por idade, eu estou pegando exatamente o lock e o atributo idade. Você vai ter somente um elemento. iLock, eu estou pegando pelo índice. Né? E aí ele vai ter João, de novo, de 5, RJ. Então, vamos lá para o nosso caso, né? Eu vou pegar desse lote, vou baixar de novo aqui os dados, vou ter aqui o nosso exemplo, né? Eu já fiz o coisa, eu estou pegando
os elementos de 15 a 50 somente da glicose. Então, as linhas, o atributo glicose, né? A ELOC, 10 a 20 na coluna 5. Seria 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O BMI aqui, né? Beleza? Aqui, ó. BMI. Bom, além disso, tem uma coisa. Ah, tá. Manda, exato. Bora lá, vou botar essa. Essa aí fica bem mais simples porque você não precisa baixar nada, né? Agora, claro, essa daqui você vai precisar vai baixar essa outra. Beleza? Então, aí uma outra coisa é o grupo by. O grupo by faz um agrupamento de linhas, né? Então, se eu quiser verificar agrupada pela glicose naquele valor, então ele vai fazer uma agregação disso aí, e a partir dessa agregação eu posso fazer operações como soma, média, contagem, né? É como se a gente estivesse pegando os dados e começasse a brincar com eles, né? E tudo isso aí é a temática, né? Teoria dos conjuntos, né? Álgebra relacional, tudo isso que vocês viram na matemática, vão agregar isso aqui. Então, vamos lá, esse exemplo simples aqui, no grupo da, vou botar esse outro aqui, tá? Aqui até o. Né? Então, eu tenho produtos A, B, C, né? Eu tenho duas vendas de A, duas vendas de B, duas vendas de C. Vendi 10 itens de A, 3, né? Aqui. 5 de B, 7, e uma vez C. Né? Então, se eu fizesse a soma do produto, eu poderia fazer assim. Agora, eu confesso para vocês, como passei anos trabalhando com SQL, eu fui jogar tudo isso aqui para SQL. Eu não consigo ainda, de uso, né? Ter a mesma fluência que eu tenho no SQL com o todo. Mas é uma ferramenta muito boa. Sim? Até porque ela vetoriza muitas coisas. Então, outras operações que o grupo faz, eu posso ter a média também desses valores, né? O mínimo, veja que aquelas operações de soma, média, máximo, mínimo, eu consigo ter isso aqui no grupo da. Isso é uma ferramenta muito válida e importante, né? Aqui eu posso ter a quantidade de itens vendidos, né? Então eu vou ter a quantidade de vendas, né? E eu posso ter itens vendidos por ano. Olha só, e pivotada, né? Eu teve em 2023, pagamento A, B, né? E eu posso também ter várias funções ao mesmo tempo. Então, os elementos já me traz a soma, a média e a máxima dos itens.
Eu posso também criar colunas agregadas personalizadas, então total de vendas, vendas e sum. Aí ele já deixa bonitinho ali para a gente ter essa forma mais adequada. Né? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar aqui. Ah, sim. Tem outro evento muito importante também que é Reset Unit. Ele vai criar um novo data frame, porque aí eu refaço todos os meus índices, e aí fica mais adequado percorrer esses itens agregados. Né? Mas vamos voltar ao nosso problema inicial da diabetes. Né? A nossa base de dados que está aqui. Então, eu posso agrupar o glicose e fazer a descrição desses elementos aqui. Percebo que eu tenho aqui agora alguns not numbers, né, porque eu não consegui fazer do padrão, que é uma vez um zero, algum valor ali. Então, isso é extremamente importante para fazer a limpeza. A soma do nível de insulina da glicose, né? 0, 23. Resetando o índice também, a média por nível. Então, veja que a insulina tem valores aqui que ficam muito loucos. Né? A diabetes, na verdade, ela tem esse problema, né? Esse sistemático de ter a insulina de forma problemática. E aqui eu consigo também fazer o plot desses valores. Então, ó, a variabilidade que eu vou ter aqui, a soma também. Mas o que eu quero que vocês façam, de fato, de início, é isso aqui, ó. Eu vou deixar ele completo, para não termos problema. Cadê? Pronto. Deixar ele completinho aqui, a gente começa a brincar com ele daqui a pouco. Então, aqui, pode estar contido. É isso aqui, pessoal. Pode me mandar aqui agora.
Peraí, pessoal, enquanto vocês estão aí, eu vou fazer um negócio rapidinho, tá? Conseguiram, pessoal? Maravilha. Bem, olha só que massa, que legal. Aqui eu tenho, né, os gráficos da questão de quantidade de grávidos, né? É um histograma. A questão da pressão sanguínea está a maior quantidade de pessoas, né? E por meio disso aqui, eu consigo, por exemplo, verificar o quão distante está a minha base de dados, né? É um sumário da minha base de dados para verificar, para evitar justamente para identificar outliers. Então, tem esse box plot aqui, que é um gráfico em que eu tenho aqui a mediana, primeiro quartil, segundo quartil, a parte de cima, né? Então, fora isso aqui, possivelmente são outliers dentro dessas bases de dados, né? Então, faça isso daqui também, por favor.
Conseguiram, pessoal? Hum. Então, por que é importante identificar outliers? Quem é que já viu esse termo? Outlier. Bora passar falando. Bora passar falando. Quem já viu esse termo? Outlier. O que seria, Vitor? Exatamente, dados fora da curva, né? Então, a pergunta que eu vos faço é: eles existem? Será que o tsunami é uma coisa que acontece sempre? Não, mas existe. Né? Infelizmente, valores muito fora, eles terminam detonando muito modelo. Né? Então, a gente tem que... E tudo depende do nosso problema. Né? Se você quiser fazer um mapeamento de quando eventos muito fora da realidade vão acontecer, qual foi o impacto, eu posso ir para outros níveis de distribuição. Né? Mas, muitas vezes, o outlier ele degrada o modelo preditivo. Né? Eu vou saber que ele existe, mas ele vai estar fora ali das estatísticas que eu estabeleço, porque senão eu vou ter modelos diferentes. Outro gráfico bem importante é essa matriz de correlação. E aqui ele faz um mapa de calor. E aí a pergunta que eu vos faço é: quem já ouviu falar de correlação positiva e correlação negativa? O que é isso? Correlação positiva e correlação negativa. O que é, Vitor? Essa matriz de correlação, eu vou identificar o que é que tem de positivo e negativo entre duas variáveis, né? Então, possivelmente, um cara que gosta de Led Zeppelin, ele vai gostar de Pink Floyd. Led Zeppelin é uma banda de hard rock, Pink Floyd é uma banda psicodélica, né? De rock progressivo ali. Então, as pessoas que gostam, possivelmente eles gostam daquilo. Então, sei lá, 85% das pessoas gostam de Led Zeppelin e Pink Floyd. E 85% dessas pessoas, e sei lá, 90% dessas pessoas não gostam de sertanejo, por exemplo. Né? Então, isso permite identificar padrões. E as pessoas que gostam de sertanejo, por exemplo, gostam de pagode. Né? Então, isso é uma correlação positiva entre sertanejo e pagode, e uma correlação positiva entre Led Zeppelin e Pink Floyd, e uma correlação negativa de sertanejo e pagode com o Pink Floyd, por exemplo. Até, às vezes, o Pink Floyd é uma coisa mais aceita do que Led Zeppelin, por exemplo, mais famosa também. Temos alguns indivíduos que são mais neutros, né? Os Beatles, que é uma certa unanimidade ali. Então, ele vai fazer parte das coisas dos dois grupos. Né? Então, eu tenho uma correlação neutra ali. Né? Ele fica coabitando entre os dois grupos de pessoas. Né? E aí, o que eu posso identificar, de repente, é que se o cara é neutro, ele passa a ser irrelevante. Eu não estou dizendo que Beatles seja irrelevante, mas eu estou dizendo que os Beatles podem somente estar degradando o modelo de identificar o gosto das pessoas. Né? Então, isso é muito utilizado para algoritmos de recomendação. Né? Então, a Amazon, ela segmenta vocês, ela clusteriza vocês para identificar
quais seriam os seus custos, né? Então, não é mágica, é matemática, tá? Então, o que eu faço nesse mapa de calor é identificar o quão forte é um atributo perante o outro, né? Então, o 1 aqui, né, é porque eu estou no mesmo atributo, grávidas com grávidas, então vai ser 100%, né? Na verdade, essa seria a identidade deste modelo, né? Valores muito fortes ali, que a gente consegue identificar aqui. A idade com a gravidez, né? Já começa com uma correlação. No geral, esse gráfico não está me trazendo muita informação, não. Esse matriz de calor entre a correlação de variáveis, né? Vamos lá, programando isso aqui, fazendo uma. Vocês que fizeram o do outlier, vou colocar aqui do outlier e depois a gente publicar o.
Pronto, tá visto. Conseguiu? Deixa aí, mais um pouquinho, tá? Oi, conseguiu? Qual código você quer, Isaac? Antes desse, o que você colocou do gráfico em azul ali, porque eu não consegui Tá, terminar. tranquilo. Aí, isso. Eu acho que é isso mesmo, porque deu erro agora no meu, porque tava querendo converter Exato. string para float. Então, o próximo passo vai ser essa parte de quantos com base de dados, tá? Eu acho que vocês não vão conseguir usar no Colab. Aqui eu estou rodando a máquina local. Vou até jogar aqui no Colab, ver se ele vai dar algum erro. Ver se ele gera também
gerou. É uma coisa legal, cara. Aqui, ó. Esse DB Browser for SQLite. E aqui a gente consegue visualizar os dados. E aí brincar com SQL. Select functions. Where glucose maior que 80, 70, por exemplo, daquele mesmo jeito. Aí ele trouxe 752 and qual é a condição aqui? Só para a gente ver aqui. Cadê? Ah, deixa eu jogar aqui. Então, Webness maior que 10 and blood pressure maior que 70. Retornou as 25 linhas, tá? Então, isso é bem legal. A gente vai ver um pouquinho agora, que eu vou avançar um pouquinho, para a gente ver como fazer isso aí com a base de dados, né? Vocês vão ter esses dados aqui armazenados no Colab, pode baixar a base, né, fazer o download e ficar brincando com ele. Vamos nossa aula. Então, aqui eu consigo criar uma conexão. Então, façam isso aqui, por favor. Ele abre o Diabetes Database e depois faz um dump na database. Né? Fichas é o nome da tabela, replace, substitui se existir, e integral false, ele não vai salvar o índice. Tá? Então, quando eu gero isso aqui, ele já cria a minha base de dados. E aí eu consigo utilizar esse software aqui para abrir a base de dados adequadamente. Né? E aí a gente já parte para usar a Select. Né? Ele já gera aqui esse Diabetes Database, ele gera aqui, ó. Ele já gerou o meu Diabetes Database. Veja que a hora está até batendo, tá? Então, aqui é a minha base de dados. Baixa esse DB Browser for SQLite, que é muito bom. E ele já diz aqui, ó, os atributos inteiros. Trabalha com real, né? Ponto flutuante, né? Float, né? Mas vejo que boa parte do seu trabalho, como IA, né? IA Develop, vai ser trabalhar em cima dessas coisas, em cima de dados de dados. Então, aqui, e eu posso também
fazer a query diretamente, tá? A partir da conexão que eu criei, eu conectei minha dados, eu já posso fazer aqui a leitura do select, né? Select de paciente, cláusula where glucose como F50. Veja que isso aqui eu posso, inclusive, copiar isso aqui e jogar no DB Browser, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Aqui ele retornou quantos itens? 140 linhas, né? Quando temos aqui 140 linhas. E é extremamente importante, quem tiver mais fluência com SQL, para fazer as coisas no Pandas e verificar também com SQL, né? Para ver se está tudo certinho. Esse é um ferramental muito, muito válido, tá? Aqui, ó, este outro Select Glucose BMI. Aqui 112 linhas. E aqui, quando eu executo, 112 linhas. Né? Eu tenho também o Order By, de forma descendente ou ascendente, por padrão ele vai fazer ascendente. Né? Então, aqui eu estou pegando, ordenando todos os dados de paciente, ordenados pela glicose, de forma descendente. Então, do maior para o menor. Aqui crescente, order by body pressure, né? Então, inicialmente está com zero aqui, ele vai subindo, tá? E no final, eu fecho a conexão ali para que ele libere a base de dados. A partir do momento que você faz close, ó, ele não abre mais, eu não consigo mais abrir os meus dados. Eu passei também, pessoal, a lista de exercícios. Como é que vocês viram? Começaram a fazer alguma coisa? Aí eu sugiro que vocês façam tanto em Pandas quanto em Select, tá? Vocês aprenderam e ficaram bem craques nisso aí, que é extremamente válido para a sua formação. Beleza? Aqui, ó, como eu não consegui mais, eu tenho que abrir novamente a conexão para conseguir ter acesso. E agora sim, agora eu consigo executar. Vou deixar à disposição também esse Jupyter Notebook, tá? Da aula. E aí sugiro que vocês façam o exercício. Onde está? Vou pegar valer aqui, fazer o upload no arquivo. Vou jogar também a base de dados. Para quem não conseguiu. Beleza? Deixa eu ver aqui. Bem, tem uma coisa que é bem válida também. No Kaggle, eu baixei essa base de dados daqui. Eu tenho todo o exercício que foi feito, né? Tem aqui o artigo que foi de 88.
da base de dados, tem aqui como ela fez, a questão da descrição, a base de dados, etc. Isso aqui, ó. Vocês podem brincar bastante. Esse Kaggle é muito bom. Eu gosto bastante, tem muita base de dados a partir daqui. E a gente vai evoluindo. Beleza, pessoal? Beleza. Alguma dúvida mais? Pronto. Muito obrigado. Vou parar aqui a gravação.